Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Começando aqui mais um vídeo aí de fechamento para vocês aí para mostrar como é que foram as movimentações do dia de hoje. E agora aí, pessoal, eu vou estar passando pelas ações e também pelos movimentos aí dos futuros índice de dólar. Então, vem comigo aí nesse vídeo que eu vou estar te mostrando tudo aí nos detalhes. E olha só, pessoal, deixa um like, compartilhe os vídeos com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal aí que vai me ajudar bastante. Compartilhando a tela então aí, pessoal, com vocês. Tela compartilhada, movimentação então para os mercados. Ó, vou começar aqui falando da movimentação de VEG. VEG, pessoal, no dia de hoje, a gente viu aí um movimento para ela atrelado aí com essa movimentação de um pivô de alta, né? Tava aí num formato Power Breakout, chegou a romper aí a sua resistência, mas eu tava com medo aqui por conta dessa resistência anterior. Por isso a gente definiu um X. Depois ela saiu com um pivô na confirmação. Teria o alvo ali na região de 28,84, stop no fundo anterior. Em outras palavras, a VEG aí no dia de hoje acabou estopando o movimento dos trades. Aí, pessoal, falando de Vale, na movimentação da Vale, nós tivemos aí uma operação agora no período da tarde, uma movimentação saindo de um power breakout de venda e chegou a atingir todos os seus alvos e agora caminhando para um novo power breakout. Lembrando que na parte da manhã, a Vale trouxe um contexto de fabuloso 4 de baixa, aonde ela atingiu o seu primeiro alvo e depois retornou ali para um ponto do 0 a 0. A Uzi Minas também trouxe trade para nós. Movimento da Uzi Minas a partir da sua primeira barra de ignição bateu aí praticamente nos seus 3 alvos de baixa, movimentação muito forte. A Petrobras, tivemos um trade agora no final da tarde. Movimentação dela aqui, pessoal, alinhado com a média móvel de 20, fez um pivô de baixo dentro de um bom breakout. A gente fez a venda aqui desse movimento, bateu na 200, uma movimentação bem bacana aí dentro da Petrobras. A Natura também fez uma movimentação muito boa no dia de hoje. A gente viu a Natura logo na abertura fazendo um Power Breakout. Então era um Power Breakout com o dia anterior. Vimos padrão de compra, alvos da Natura, chegou até o seu terceiro alvo. Movimentação muito legal. Lojas Renner também trouxe contexto de trade no dia de hoje, só que a Renner não foi o suficiente para pegar no segundo alvo de Fibo. Então foi um trade só de primeiro alvo, saída no 0 a 0. Tivemos também trade aí do lado da Gol. A Gol trouxe uma venda aqui na barra 1. Eu fiquei com medo, quando ela voltou, preferi optar aí pela saída do 0 a 0. Mas em contrapartida, esse movimento da Gol teria alcançado aí o seu primeiro alvo da abertura. A Eletrobras também trouxe contexto de trade para a gente. Ela trouxe uma compra no rompimento desse pivô, atingiu o primeiro alvo e segundo alvo de Fibo. Quase que chegou aí no terceiro alvo ainda no dia de hoje. A Cirela também trouxe contexto de trade. Cirela foi na abertura aqui no movimento do rompimento aqui a partir do candle 3. Stop aqui na sua mínima do candle 2. Quase foi para um stop, voltou. Depois fez um novo power breakout e aí conseguiu bater alvo, fazendo um trade bem interessante. A CVC também trouxe contexto de trade, deixou um pivô clássico aqui nessa movimentação de abertura e os alvos aqui para frente. 7,16 foi um alvo aí da CVC. A CSNA3 foi um trade de abertura da CSNA3. Ela abriu em fabuloso 4, rompeu a primeira barra, bateu todos os alvos, acelerou ainda bem mais. E agora à tarde deixou um breakout que tinha esse alvo aqui em verde que ainda não foi atingido. Bradesco também trouxe contexto de trade, foi agora à tarde. Ela fez um breakout, não conseguiu bater aí perto do seu segundo alvo, só bateu um alvo. Banco do Brasil também trouxe contexto de trade, só que ele acabou sendo estopado. Faltou pouquíssimos centavos aqui para ele bater no primeiro alvo. Infelizmente, ele estopou. E a Azul também trouxe um contexto de trade para a gente. Ela fez um pivô de pré-rompimento aqui na máxima, alinhou com a média móvel de 20, bateu os 3 alvos. E nessa movimentação aqui da Azul, acabou dando um contexto bem bacana aí do trade.
E o Itaú, agora à tarde, também rompeu essa mínima. Ele teria um stop acima da média móvel de 20, não está estopado, mas o movimento do Itaú ainda carrega uma tendência baixista, ok? E agora, falando aí do dólar e do índice. Então, vamos lá, pessoal. Dólar futuro. Deixa eu apagar aqui, tá? Primeiro, dólar futuro, na abertura hoje, nós vimos o seguinte. O dólar, pessoal, ele abriu com um contexto de baixa. Nesse contexto de baixa da sua movimentação, alinhado com a própria média, a gente teve um contexto para estar tendo a formação de um Power Breakout. Nessa formação, marcamos aqui o seu suporte, e do seu suporte, a primeira barra, quando foi perdida, ela poderia até se enquadrar num padrão para uma venda, desde que fosse confirmada, como aconteceu. O Candle 3 acabou confirmando e eu poderia sair vendendo a partir do Candle 4. Nesse caso aqui, a gente tinha dois alvos projetados para o dólar na parte da manhã. O primeiro alvo eu peguei desse Power Breakout, que foi a movimentação aqui, essa movimentação para baixo. E o segundo contexto de alvo que eu peguei ali para o dólar foi da primeira barra do dia, projetando aqui a sua mínima. Esse foi o movimento inicial. Logo depois disso, o dólar acabou fazendo um retorno em V dessa movimentação, mas passou muito rápido e nós não conseguimos acompanhar essa movimentação rápida dos preços. Apesar de no 2 minutos ter feito um pivô, ter feito um Mark Crisp aqui atrás, também indicando a reversão, nós não nos atentamos muito a esse movimento e acabamos não fazendo esse movimento. Aí nós vimos o dólar batendo na média móvel de 200 períodos e por ele ter feito uma movimentação de intensa violência até ela, a gente optou aqui por uma venda nessa movimentação do dólar. Só que essa venda do dólar com stop curtinho acabou nos estopando. Depois ele veio aqui e conseguiu derrubar nessa movimentação de baixa. E agora à tarde, a gente viu que o único pivô do dólar que deixou contexto para toda essa movimentação de rally foi o primeiro pivô acima da 20, que foi aqui, entre o candle 53 e o candle 52. Ele formou o seu primeiro pivô de alta, tá? Depois de ter passado acima da 20. E aí aqui eu poderia estar comprando o dólar nessa movimentação e projetando esse movimento aqui para cima. Eu teria aí os alvos para cima sem dificuldade para carregar por uma média móvel de 9. E agora o dólar está querendo voltar para o lado positivo. Então a gente pode estar esperando esse movimento dele aqui para o lado positivo, quebrando essa bandeira e podendo fazer um pivô de alta. E agora o índice futuro, na sua movimentação, no dia de hoje, nós vimos um contexto de trade bem interessante no índice futuro. O mercado fez a sua abertura, ele ficou em range. E eu marquei esse range junto com o pessoal. Marcado esse range, me pareceu bem plausível, tá, pessoal? Estender o range com o fundo do dia anterior e com o topo aqui do dia anterior, porque ele estava seguindo esse breakout. Seguindo esse breakout, quando ele perdeu esse suporte, ele deixou aqui na média móvel de 200 períodos, tá? Um contexto que a gente chama de armadilha de venda. Então, a partir do rompimento desse candle 13, nós colocamos uma venda com stop no topo do candle 15 e projetamos esse alvo aqui para baixo. E fizemos um trade na armadilha de venda. Ele bateu o terceiro alvo, saímos no 0 a 0. Não quis pegar uma volta em V por causa da 200. Não fizemos também entrada nesse rompimento, estávamos esperando um pullback. E aí agora, no período da tarde, a gente colocou uma venda aqui nesse movimento do índice. Na perda da mínima do dia, foi um pullback no rompimento da mínima e projetamos esse pullback aqui para baixo, nessa movimentação aqui, dando contexto com alvo ali embaixo. Então, esses foram os contextos aí, tá? Do índice futuro no dia de hoje, também dólar futuro e ações, ok? E no mercado americano, Nasdaq futuro, pessoal, na sua movimentação, a gente fez aí também alguns trades no Nasdaq, tá?
O primeiro trade dentro do Nasdaq Futuro que a gente colocou aqui, pessoal, foi pelo gráfico de 2 minutos. A gente colocou uma venda no Nasdaq Futuro, foi na primeira barra do dia dele. Então, ele teve a sua abertura aqui, perdeu esse suporte. No que ele perdeu esse suporte, a gente vendeu. O alvo ficou faltando 1,75. Então, a gente acabou saindo no 0 a 0. E aí, depois, quando ele retornou para cima nessa movimentação do Nasdaq, a gente colocou a compra a partir desse candle aqui, que seria o primeiro, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto candle do dia. Colocamos a compra e o alvo aqui para cima, e também alvo na linha d'água, e mais acima da linha d'água foi o nosso trade. E depois não mexemos mais no Nasdaq Futuro, ele vai terminando um dia lateral, um dia neutro aí dentro dos mercados, ok? Então, esses foram os movimentos aí, pessoal. Bem, espero que esse vídeo ajude vocês a estudar sobre a movimentação dos preços de hoje. E, como eu disse antes, pessoal, não esqueçam de deixar um like aí, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima.